Quero falar de um tema hoje que ele é muito importante e muito conversado, né? Bastante tratado, mas ele precisa ser vivido, que é a unidade. Uma comunhão harmoniosa que torna as pessoas um só em Cristo, né? A unidade, viver a vida de corpo, né? Então, eu nasci num lar cristão e desde criança sempre ouvi falar sobre a unidade da igreja, né? A verdade que a gente faz hoje é procurar viver juntos, nós que já somos um em Cristo. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, há um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Esse texto nos dá uma noção de uma vocação que nós temos para viver como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, mas vivermos em amor, né? Vivermos com humildade, com mansidão, longanimidade, né? Em amor, nos suportando uns aos outros, seria o aguentar o que for necessário, mas também o suportar como amparar, como, né, abençoar o teu irmão. E fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Numa outra versão diz se esforçando. Eu traria que a unidade, para ser realmente harmoniosa e ser uma unidade vivida, tem que haver um negar-se, tem que haver um morrer quanto à velha natureza, tem que se tomar a cruz e desenvolver a nova vida em Cristo, viver o fruto do Espírito, e aí começa pelo amor, pela bondade, pelo domínio próprio, aí virá a mansidão. Então eu vejo que a unidade é fruto da nova vida de Deus em nós, né? É uma vida de amor e uma vida de maturidade. O texto fala sobre fazer de tudo, se esforçar para preservar. O cristão não cria unidade. Vamos entender isso aqui. O cristão deve se esforçar para manter a unidade já estabelecida por Deus, na fé. Quando Deus nos salva, nos traz para Ele e nos coloca no corpo do Filho dele, né? E o que nós precisamos é nos esforçarmos, nos negarmos a nós mesmos para nos manter nessa vida. Tomar a cruz, morrer, como diz em Gálatas, né? Agora os que estão nesta nova vida, nessa vida de fé, os que são de Cristo Jesus, eles crucificam a sua carne com as suas concupiscências. E também dentro dessas concupiscências da carne, ali nós vamos para o livro de Gálatas e nós vamos perceber que tem coisas ali que são contra a unidade. Por exemplo, tu tem a inimizade, tu tem as rixas, os ciúmes, as iras, as discórdias, as divisões, as facções, as invejas. Então, são coisas da nossa natureza que não contribuem para que se viva uma vida de unidade, uma vida de amor. Então, esse se esforçar é sermos humildes, né? Tementes a Deus, acolhermos o ensino de Deus como verdade, nos submetendo à verdade de Deus e obedecendo, vivendo conforme é a vida que Deus tem preparado para nós, como corpo de Cristo. Somos um em Jesus Cristo. Na questão de se esforçar, o apóstolo Paulo, quando escreve na sua carta aos Coríntios, na primeira carta ele diz assim: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, num mesmo propósito. Então, qual o propósito? Nós somos família. Qual a vocação? Há uma só fé, há um só Deus, há um só batismo, há um só Senhor. E esse Deus está em nós e age por meio de todos nós.
Então, Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele chama atenção porque ele teve conhecimento, né, que a igreja de Corinto estava enfrentando divisões. E ele pede, então, que eles vivessem de acordo, vivessem realmente em unidade, no modo de pensar e no mesmo sentimento, no mesmo propósito. Essa questão do modo de pensar é de acordo com como se analisa, se vê e se define as coisas. Porque cada pessoa pode ter a sua maneira de pensar. Eu penso isso, eu penso aquilo, eu penso assim. Só que o Espírito Santo, ele tem uma única linha. O Espírito Santo nos une, nos dá uma fé. O Espírito Santo revela quem é o governo da igreja, que é o cabeça, que é Cristo. Então, esta maneira de pensar é realmente aquilo que eu vou conceber nas minhas intenções, nos meus sentimentos, aquilo que eu vou deixar tomar o meu coração. Eu devo me submeter ao propósito de Deus para, como membro do corpo de Cristo, somar. Então, eu devo me negar, eu devo me esforçar. E a questão do pensamento é interessante. Você pode estar com alguém do seu lado, mas não estar pensando em ser um com essa pessoa. Você pode estar num culto, você pode estar numa comunhão, mas você pode não estar com um sentimento ali. Então, esse texto chama para termos uma conduta, uma maneira, né, de comunhão. Aqui diz, né, que não haja divisão, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, num mesmo propósito. Vocês sejam unidos, né? Tem uma outra versão, inteiramente, né? Que realmente a gente viva a vida como filhos de Deus. Quando nós vamos para capítulo 17 de João, para os versículos 20 e 21, nós vamos para a oração do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele chama atenção na sua oração da seguinte maneira: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que for falada, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus aqui está dizendo que ele e o Pai eram um, né? Eles tinham esta harmonia. O Pai se revelava através do Filho, o Filho era temente, obediente ao Pai, e eles viviam esta unidade na frutificação. Quando Jesus ora dizendo, não somente pelos que estão agora, mas por todos aqueles que ainda vão se converter, aí nos alcança. Nós somos hoje resultado dessa oração de Jesus. Fomos salvos também pela pregação da palavra. Mas aqui chama a atenção de um ponto que eu gostaria de falar, que está no versículo 21. Tá? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles sejam todos, que eles vivam em unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque o novo mandamento, ele é resultado da vinda de Cristo. Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Significa, eu fui enviado pelo Pai, eu amei vocês, vou ainda amar mais, vou morrer por vocês na cruz. E se vocês entenderem isso e deixarem esta obra transformar vocês, vivificar vocês em mim, vocês vão viver em mim uma nova vida e vão ser em mim um corpo. E vocês vivendo em amor, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. E vão então dizer realmente, Jesus é uma realidade. Ele veio a esta terra, ele andou na terra, ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, ele morreu, transformou essa gente aí.
Eles são uma nova pessoa nessa pessoa de Jesus Cristo. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Em uma outra versão diz: quão bom e agradável que vivam como irmãos. Viverem unidos significa viverem em discordância, com uma mesma disposição de sentimento, aonde também se terá atitudes na mesma linha, um mesmo falar, uma mesma disposição de vida. Jesus disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu vou estar presente. Quando 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, estão também reunidos sujeitos ao Senhor. Quando a palavra diz que quando 2 ou 3 concordarem sobre qualquer coisa, o Senhor vai responder e atender, não é uma questão de concordarmos por alguém que induz os outros a pensarem como ele. Não. É nos reunirmos no nome do Senhor, na nova natureza, na nova vida em Cristo, e nos unirmos em uma oração sujeitos ao falar do Espírito, sujeitos ao governo, sujeitos à vontade de Deus. Então, como é sério essa questão da unidade. Em Efésios, voltando a Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 ao versículo 13, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados por toda onda e vento de doutrina e levados de um lado para o outro por qualquer vento de ensino, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com quem induzem ao erro. Aqui nós temos um entendimento que Deus dá ministérios, Deus traz o seu ensino, visando um aperfeiçoamento, visando um amadurecimento, visando dar crescimento, visando dar maturidade para os seus filhos. E uma das coisas que esta maturidade vai frutificar é a unidade. Então, a igreja que nós falamos que tem os ministérios, uma igreja que tem dons, uma igreja que tem liderança, uma igreja que realmente está vivendo uma vida de maturidade, frutificando a nova vida e o amor de Cristo, essa igreja tem que estar unida. Essa igreja tem que vencer os desafios, tem que vencer os obstáculos da natureza pecaminosa, vencer o egoísmo, a soberba e ser somente um corpo em Cristo Jesus. Forte isso. Então, o apóstolo está dizendo: vocês vivendo nesta maturidade, vocês não vão ser mais como crianças. Vocês vão crescer, vocês vão frutificar. E falando de crianças, eu gosto do que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 13, no versículo 11 de 1 Coríntios. Quando eu era menino, eu falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então não basta conhecer. Tem que aceitar a transformação da verdade. Tem que sujeitar a palavra. Não basta saber. Tem que obedecer para viver o novo de Deus, para frutificar no novo de Deus. Tem que saber a verdade. Mas é interessante o que o apóstolo disse, né? Quando eu cresci, eu deixei, eu abandonei as coisas de menino. Então, quando nós recebemos no capítulo 3 de 1 Coríntios as palavras do apóstolo Paulo, quando ele chama os que estavam vivendo na divisão, né, de meninos: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como carnais,
como crianças em Cristo. Eu lhe dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Significa, quando nós ainda estamos vivendo os nossos desejos, ainda estamos influenciados pelo padrão da natureza pecaminosa, quando nós ainda não acolhemos a palavra de Deus, não deixamos a verdade nos transformar, mudar a nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar, mudar os nossos sentimentos, quando nós ainda vivemos para nós, somos egoístas, nós não somos maduros. Nós podemos ter a unidade na nossa boca, mas não viveremos a unidade de coração. Quando você não acolhe a palavra de Deus, quando você não acolhe a verdade de Deus, quando você não se sujeita ao propósito de Deus, você pode ter a unidade na sua boca, mas não vai ter ela no seu coração. Se você não tiver a unidade no seu coração, você não vai conseguir viver em comunhão com os seus irmãos. Então, amados, na minha experiência ministerial, nos anos que eu tenho pregado o Evangelho, a unidade é uma arma espiritual. Quando nós nos unimos, quando nós nos amamos, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, a presença de Deus cai. Quando não há unidade, quando há divisão, Satanás se aproveita. Satanás ganha espaço. Mas sejamos unidos. Vivamos em amor. Vivamos o propósito de Deus. Venhamos dar testemunho da vocação que nós somos chamados. Nós somos filhos de Deus. Vamos nos esforçar. Vamos nos negar. Vamos tomar a cruz. Vamos morrer. E assim juntos veremos a glória de Deus.